já na área. Hoje nós vamos fazer o seguinte, uma pequena análise tática do que está acontecendo com o Internacional do Cudê. O Internacional do Cudê tem mostrado nas últimas partidas que tem oscilado, anda oscilando muito a sua maneira de jogar. Primeiro tempo muito bom, segundo tempo cai muito. Por quê? Primeiro, por causa da tal intensidade que o Cudê exige. A tal intensidade que o Cudê exige faz com que os jogadores se desgastem muito. Muito. Então o Internacional tem conseguido bons resultados porque está saindo na frente, conseguindo fazer gol no início de jogo e depois com o tempo vai caindo a sua condição física e com isso ele consegue segurar o resultado. Por isso que oscila, porque é nitidamente impossível fazer o sistema de marcação que ele quer que se imponha durante muito tempo da partida. Ele consegue fazer isso por alguns períodos da partida e por outros ele acaba perdendo isso. E ele ainda não conseguiu encaixar uma maneira de fazer com que quando perde esse ímpeto dessa marcação, pressão, dessa intensidade que ele bota lá na frente, que ele recue de forma que fique organizado o sistema do Internacional. Então eu vim aqui para a planilha para mostrar um pouco para vocês algumas situações que estão acontecendo para ver se a gente consegue desmembrar um pouco a ideia de que está acontecendo com o Internacional. O Internacional ele tem mais ou menos essa formação. Ultimamente ele tem jogado até, dá para se dizer, mais assim. Ok? Internacional tem até jogado mais assim, nessa formação mais ou menos. O que acontece com o Internacional? Quando o Internacional sai jogando, ou o adversário está jogando com a bola, ele avança toda essa turma para fazer uma marcação, pressão lá na frente. Só que essa marcação-pressão já deu muitos gols para o Internacional, porque ele fecha todo mundo aqui. Só que o problema é esse buraco que fica aqui no meio. Esse buraco que fica aqui, ele ainda não conseguiu consertar. O ideal seria avançar um pouco as linhas de zagueiro, trazendo os zagueiros um pouco mais para o meio e esse volante mais para frente. Só que ele não faz isso. Ele abre os zagueiros para que os zagueiros dê cobertura para os laterais e puxa o volante para trás como se fosse um terceiro zagueiro. Acontece que esse buraco, quando o time consegue quebrar essa linha primeira de marcação, ele vem com jogadores para cima da defesa do Internacional, muitas vezes desarrumada. Essa defesa do Internacional, que tem qualidade, quando joga os jogadores com mais qualidade, como por exemplo o Cuesta, consegue matar essa bola aqui porque eles ficam expostos e consegue matar essa bola. Quando pega uma zaga mais lenta e com menos qualidade, eles não conseguem matar essa jogada aqui. E aí que está o problema do Internacional. O Internacional, para ter essa qualidade, o Internacional teria que ter um camisa 5 top, né? Sei lá, o Rodrigo Dourado em condições para fazer essa movimentação e dois zagueiros de nível. Não dá, está sobrecarregando o menino Zé Gabriel. Outro problema que o Internacional anda encontrando também é que como o Internacional avança essas linhas dos seus laterais, o Internacional avança muito os seus laterais, faz com que a zaga abra. Então quando está sendo atacado, o Internacional quando está sendo atacado, esses zagueiros eles não estão na área. Porque eles estão dando cobertura, um deles está dando cobertura em lateral. O que teria que acontecer? Esse volante que joga na saída de bola como terceiro zagueiro, ele deveria vir para cá cobrir. E esse volante vir para frente da zaga. Aí o Internacional conseguiria se organizar com a marcação. Só que o Internacional não faz isso. Esse volante continua adiantado e esse volante continua adiantado. Faz com que esse zagueiro venha desesperado para tentar compensar a saída do zagueiro que foi para lá. Quer que eu explique como é que saíram alguns gols assim? Gol no Grenal, gol do Fluminense, gol do Santos anulado, pênalti do Cuesta. Vocês estão lembrados das jogadas? A bola passa por cima do Cuesta, o Cuesta tem que cobrir do outro lado. A bola passa por cima do Cuesta, um jogador fica livre para cabecear. A bola passa por cima do Cuesta, o lateral vem correndo para tentar fazer a cobertura, porque o centroavante dá de volta no meio e sai o gol do Maicon. Vocês estão entendendo? Quando abre esse buraco aqui, porque o zagueiro sai para fazer a cobertura no lateral, porque o Inter não joga com um extrema que venha para fazer
o embate 2-2 aqui no lateral, então sai o lateral, o zagueiro para fazer. Esse volante que joga como terceiro zagueiro deveria compor por dentro como se fosse um zagueiro. E ele não está fazendo isso. Isso é encaixe de time. O Internacional ainda não tem esse encaixe. Por isso, está se complicando em algumas partidas. Ah, mas está ganhando, é líder dos campeonatos. Sim, está ganhando, é líder dos campeonatos. Mas é aqui que está o problema. Ficou bem claro isso no jogo ontem. Tudo bem, tem jogadores faltando no time do Inter, tem peças importantes faltando no time do Inter, mas é aqui que está o problema. Na frente, o Internacional consegue criar soluções, está criando as soluções, está chegando no ataque, está conseguindo fazer os gols. Mas quando tu quebra essa primeira linha de pressão do Internacional, tem esse risco, e muitas vezes o risco é em bola atravessada, bola em cruzamento, bola aérea para dentro da zaga do Internacional, que muitas vezes pega o zagueiro, só um zagueiro sozinho dentro da área. Na maioria das vezes a gente viu esse filme com o Cuesta nos últimos jogos, principalmente. Então, esse aí é a análise que eu faço. Não adianta ficar contando historinha, dizendo A, B, falando bobagemzinha, fazendo teorias de conspirações, como a gente vê alguns fazerem por aí. É uma análise tática. Tática é isso aí. A gente olha a movimentação toda da equipe. Observem essa movimentação que eu falei para vocês do Inter e vocês vão ver. Tem como consertar isso? Tem. À medida que ele firmar os três zagueiros, e fazer com que esses três zagueiros joguem junto, repita-se jogando junto, para eles terem o entrosamento que é necessário e eles conseguirem se encaixar em campo. Não dá para uma partida ele botar o Musso, na outra ele botar o Johnny, na outra ele botar o Lindoso, na outra ele botar o Moledo, na outra ele botar o Zé Gabriel, na outra o Fux. Aí quando ele encaixa o Fux é vendido, daí ele bota o Zé Gabriel, aí o Zé Gabriel vai mal numa partida, ele tira, aí bota um outro menino, aí ontem entra o Lucas, aí não dá, ele tem que achar o trio dele e bater em cima desse trio, para que esse trio segure a parada, ok? Essa aí é a análise tática do Internacional, do Kudê, e os problemas, que não são muitos, fáceis de resolver, e eu acredito que o treinador colorado conseguirá resolver ainda a curto tempo, ok? Valeu, galera, e até a próxima.